noite, bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. No programa de hoje vamos conhecer de perto uma das principais referências do mundo na área de portos e logística. Vamos conhecer o caso da Holanda. Comigo em estúdio tenho o colega Gerzilde Schirinza, que esteve durante 10 dias a fazer reportagem sobre os portos da Holanda. Conheceu de perto Amsterdão, Zeeland e, sobretudo, o porto de Roterdão. Só para termos uma ideia, o porto de Maputo movimenta anualmente cerca de 15 milhões de toneladas. Em Roterdão estamos a falar de 450 milhões de toneladas anualmente. Gerzilde, muito obrigada pela presença aqui no programa MOSEF. Como é que foi esta experiência na Holanda? Muito obrigado, Cristiana. Primeiro, é desconfortável estar na posição de entrevistado. Estamos sempre habituados a fazer perguntas, mas quando se trata de responder em posições trocadas é um bocadinho complicado. Eu concordo. Os jornalistas fogem sempre de ser entrevistados. É sempre isso. Mas porque queremos aqui partilhar algo muito importante, queremos falar de uma aparatosa gestão de portos, caminhos de ferro, rodovias e vários outros setores que compõem os grandes portos da Holanda. Cá estamos nós. Olha, a Holanda, primeiro, tem um grande mérito pelo fato de ter conseguido contornar uma força natural que é o mar. A Holanda é composta, aliás, os Países Baixos são compostos, na sua maioria, por mar. Aliás, houve até intervenção humana para criar territórios firmes, portanto continentes, e isso dá-lhe algum mérito porque conseguimos encontrar grandes e pequenos portos. Aliás, basta que nos recordemos que os grandes negócios da Holanda para outros pontos do mundo fazem 80% das movimentações de mercadorias a nível da Holanda e da Europa. Entretanto, os maiores portos que nós visitamos na Holanda são os portos de Amsterdão, de Roterdão e de Zeeland. Portanto, são 3 portos que jogam um papel muito importante na economia, não só da Holanda, mas também da Europa. Na reportagem que havemos de acompanhar ainda nesta edição do MOSEF, iremos ver até que ponto é que os portos jogam esse papel importante. E um outro dado não menos importante está no volume de mercadorias. Basta que nos lembremos que só o porto de Roterdão movimenta, como bem disseste, 450 milhões de toneladas por ano. Entretanto, estas mercadorias são também distribuídas para outros portos. Significa que a Holanda é um ponto de convergência e de passagem de várias mercadorias que circulam pela Europa e pelo mundo através da via marítima. E é um papel que Moçambique poderá vir a assumir cada vez mais nas rotas também comerciais do Oceano Índico e para todo o mundo, para a região e para o mundo. Gerzilde, o que é que te impressionou mais nesta viagem à Holanda? O que mais me impressionou nesta viagem à Holanda é ter feito grandes viagens a nível da Holanda, mas via marítima. Grandes ligações, o que se pressupunha que pudéssemos fazer em terra firme ou em continente, nós fazíamos em alto mar. A Holanda é banhada pelo Mar Negro e aquilo é uma imensidão. E esta capacidade de, mesmo no alto mar, a montagem de grandes terminais. Portanto, podemos tirar a lição desta reportagem de que não há barreiras geográficas para se montar grandes terminais e fazer o negócio fluir. O negócio fala aqui do manuseamento de mercadorias. Esta é uma grande lição. É possível trabalhar e com grandes maquinarias no alto mar. Obrigada, Gerzilde, por essa partilha. Vamos então acompanhar de perto a reportagem de Gerzilde Schirinza sobre os portos dos Países Baixos. A Holanda é um país que faz parte do Reino dos Países Baixos, localizado na Europa Ocidental. O país é uma monarquia constitucional parlamentar democrática, banhada pelo Mar do Norte a norte e a oeste, faz fronteira com a Bélgica a sul e com a Alemanha a leste. A capital é Amsterdão e a sede do governo é Haia. Geograficamente, os Países Baixos são de baixa altitude, com cerca de 27% de sua área e 60% de sua população, situados abaixo do nível do mar.
Uma significativa parte de seu território foi obtida através da recuperação e preservação de terras, através de um elaborado sistema de diques. Grande parte dos Países Baixos é formada por um grande delta, o delta do Reno e Mosa. Os Países Baixos são um país densamente povoado que é conhecido pela agricultura, cerâmica, bicicletas, entre outros. É um dos países com melhor qualidade de vida do mundo, fator pelo qual possui um dos melhores índices de desenvolvimento humano da Europa e do mundo, segmentado em sua forte política de assistência social e direitos considerados essenciais, como educação, saúde e segurança de qualidade, garantidos em nível máximo aos seus habitantes. O país possui uma das economias capitalistas mais livres do mundo, 15ª posição entre 177 países, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica 2014. Mas é sobre um dos fatores que impulsiona a economia e desenvolvimento da Holanda que nos propusemos falar: os portos marítimos. Não se pode falar em portos na Holanda sem se falar de um elemento que joga um papel importantíssimo: o Mar do Norte, onde ao longo da costa foram construídos muitos portos com embarcações de pesca e navios cargueiros. Nossa digressão começa pelo porto de Groningen, localizado na cidade capital da província, com o mesmo nome, ao norte dos Países Baixos. Este é um dos maiores centros logísticos do país. Só a viagem durou cerca de 2 horas. Anualmente são processadas mais de 10 milhões de toneladas de mercadorias, o que não anda longe do porto de Maputo. Para reforçar o escoamento de mercadorias, o porto de Groningen usa caminhões e recorre ainda a uma linha férrea que faz a ligação entre o porto e os principais terminais de mercadorias localizados no interior. Quase que 80% do comércio internacional da Holanda é suportado pelo transporte marítimo. Estamos no porto de Groningen, que para além de ser o porto mais profundo da região norte da Holanda, Groningen joga um papel importante no tocante à importação e exportação de mercadorias. Numa visita guiada, a nossa delegação conheceu de perto uma das plataformas que movimenta a economia holandesa, o porto de Groningen. Localizado ao norte da Holanda, Groningen deixou de ser um simples porto e passou para Parque Industrial de Groningen, com a montagem de centros de processamento de mercadoria diversa, desde o carvão, o gás, a cevada, entre outros. O porto recebe matéria-prima, processa e transforma em produto já elaborado para diferentes pontos da Holanda. Só no ano passado, o porto processou mais de 11 milhões de toneladas de mercadorias, um crescimento na ordem dos 13%, quando comparado com um período anterior. O parque industrial alberga 15% de processamento de material químico que entra na Holanda. Groningen é também uma referência na produção de energia renovável. O parque contribui com 1/3 de energia limpa consumida na Holanda. Para além do recurso ao carvão e gás, 90 turbinas de geração de energia eólica garantem a distribuição de corrente elétrica. Por efeito, o governo holandês investiu 6 bilhões de euros no projeto de energias renováveis, um setor que contribuiu ano passado em 40% para a economia da Holanda. Temos aqui uma diversidade de projetos que estão a ser desenvolvidos, mas no caso de energias renováveis houve um investimento de 6 bilhões de euros. Estamos agora a abrir novas frentes nesse setor, como forma de expandir e tornar o projeto ainda mais rentável. Em seguida, regressamos a Amsterdão para conhecer o 4º maior porto da Europa e o mais largo do continente velho. Tem também parcerias com outros países africanos, como é o caso do Benin, Marrocos e Namíbia, que consistem em acordos de facilidade no processo de escoamento de mercadorias. Aqui foi também anunciada a reabertura de parceria entre os portos de Amsterdão e da Beira, em Moçambique. A esta altura, o terminal da Beira está a receber mercadorias vindas do Interland, que são transportadas para a capital holandesa. Para a direção do Porto de Amsterdão, o cenário de desenvolvimento que Moçambique atravessa é um fator que conta para o reativar desta cooperação. Trata-se de uma parceria que já vem de anos, mas o momento da guerra de 16 anos obrigou-nos a suspendê-la. Moçambique atravessa a esta altura um dos melhores momentos e nada melhor que revisitar a importância que o Porto da Beira tem para o escoamento de mercadorias dos países do Interland, como o caso do Zimbábue, Malau e Zâmbia.
O responsável do Departamento de Relações Públicas do Porto de Amsterdão, Ab Sherib, disse que a Holanda está a estudar futuras parcerias com outros portos moçambicanos, mas neste momento o Porto da Beira é o foco, devido à sua localização. Poderemos abrir novas parcerias, mas a esta altura a prioridade é reforçar com o Porto da Beira. Aliás, já temos até empresas holandesas no terreno a trabalharem no processamento e armazenamento de mercadorias. Estar a ver navios a passar não é algum provérbio na Holanda, é uma realidade, porque a engenharia civil conseguiu conceber e com sucesso as zonas habitacionais e a movimentação de grandes máquinas marítimas. Estamos num dos pontos que irá albergar o novo projeto de dragagem de navios, projeto que irá arrancar em 2016, irá durar 3 anos. O mesmo irá consumir dos cofres do Estado holandês mais de 900 milhões de euros. O projeto consiste em criar zonas de dragagem mais profundas e fazer do porto um dos principais pontos de ligação no transporte de mercadorias para a Alemanha e outros pontos da Europa, através do Mar do Norte, usando os sistemas mais sofisticados de controle marítimo, comparativamente ao usado atualmente. Conseguimos controlar todo o tráfego marítimo a partir do nosso centro. Mas penso que o novo terminal não só vai trazer mais-valia no tocante ao volume de carga processada, mas também maior rigor e implementação de sistemas mais sofisticados que nos permitam monitorar o movimento marítimo, diz este representante do setor de controle marítimo. Com as futuras infraestruturas, a movimentação de mercadorias irá disparar dos atuais 95 milhões de toneladas para 125 milhões de toneladas processadas por ano. As obras que arrancam no próximo ano, com a duração de 3 anos, estão avaliadas em 900 milhões de euros e serão financiadas pelo governo holandês. Atualmente, o Porto de Amsterdão não só é um ponto de convergência de mercadoria, mas também de turistas que entram para a capital holandesa, oriundos de vários pontos da Europa. Amsterdão recebe diariamente cerca de 1.700 turistas. Pela sua dimensão, a visita ao Porto de Amsterdão durou tantas horas e foi muito tempo de trabalho para a nossa delegação. Mas o maior fator que enchia de energia a nossa equipe de reportagem era o fato de saber que no dia seguinte estava reservada uma visita para aquele que esteve na linha da frente dos maiores portos do mundo, o Porto de Roterdão. E não tardou que o momento chegou. Estamos no Porto de Roterdão, aquele que foi o maior do mundo de 1962 a 2002. Roterdão é um ponto incontornável na região dos Países Baixos, quando se fala em processamento de mercadorias e sua transição de um ponto da Europa para outros pontos do mundo, como é o caso da Ásia e outros continentes. Roterdão processa anualmente mais de 450 milhões de toneladas de mercadoria, o que lhe dá o título de maior porto da Europa. A nossa delegação é recebida por uma equipe da direção do Porto que dá uma informação geral sobre o Porto. Mas o maior desejo mesmo era mergulhar sobre a imensidão do Grande Roterdão. O complexo compreende uma área de 124 mil km² e sua movimentação alimenta um mercado de mais de 340 milhões de consumidores. E grande parte da mercadoria é composta por ferro, carvão, fruta, madeira, entre outros. Só para se ter a ideia da dimensão do Porto de Roterdão, a nossa equipe de reportagem teve de viajar mais de 40 km para cruzar a área da administração e alguns dos terminais. Aqui o trabalho é visível, basta que se olhe para máquinas a operar a toda hora para garantir o fluxo de bens que seguem para vários destinos. Mas o dilema entre os detentores das infraestruturas portuárias e a gestão logística das mesmas é um caso que se estende quase a todos os portos da Europa. O Porto de Roterdão alberga um grande número de empresas logísticas que trabalham diariamente na fluidez de bens e fazem um uso de mão de obra local, criando postos de emprego às populações que vivem nas 3 vilas circunvizinhas de Roterdão. O transporte de mercadorias para o Interland é feito através de comboios de carga e de caminhões.
Para garantir o funcionamento do Porto de Roterdão, teve que se recorrer a tecnologias sofisticadas de engenharia, usando o enchimento de terra ao mar, criando estradas e linhas férreas que asseguram o transporte de mercadorias, ligando os terminais localizados no alto mar aos pontos de coordenação logística no continente. O Porto de Roterdão está a levar a cabo um projeto de expansão de terminais ao alto mar e fomos até ao local conhecer de perto. A ideia é aumentar o volume de mercadoria contentorizada que seguirá para os outros pontos do mundo. Este é um debate incessante. Buscamos constantemente formas de rentabilizar não só a entrada e saída de mercadorias, mas também os valores locais. Temos populações locais e estas precisam sentir-se envolvidas no desenvolvimento em vários setores através do porto. Temos várias empresas de logística que trabalham para impulsionar o desenvolvimento. A nossa digressão pelos portos dos Países Baixos não só lança um olhar no processo de gestão do transporte marítimo aqui a nível da Europa, mas também faz uma ponte com um novo tema do Fórum Mosefo, que irá centrar-se no processo de gestão e logística de infraestruturas portuárias. Um outro dado chama-nos a atenção no Porto de Roterdão é que não são apenas máquinas viradas para o mar a trabalhar, aqui há espaço para a arte. Visitamos algumas oficinas de criação de várias obras artísticas e sua respectiva exposição. O projeto envolve jovens das vilas que estão localizadas nas redondezas do Porto. Aqui está também a ser desenvolvido um projeto de produção de hortícolas e frutas que não só visa dotar os integrantes de práticas e novas técnicas de produção, mas também alimenta as comunidades locais de produtos aqui colhidos. E porque grande parte das movimentações de mercadorias de e para a Holanda é feita por via marítima, cobrindo 80% da rede de transporte de mercadorias, decidimos visitar outros portos que não são de grande porte, mas são a espinha dorsal no desenvolvimento da Holanda. Impressionada, a nossa equipe continua com a sua digressão aos portos dos Países Baixos e segue para o porto de Zeeland. Um dos pontos de maior concentração do alumínio é o porto de Zeeland, localizado na Holanda. Ainda que seja um porto de pequena dimensão, Zeeland alberga mais de 2 milhões de toneladas de alumínio e distribui para as indústrias de construção civil e de fabrico de aviões. Zeeland está também a levar a cabo um projeto de ligação de gás entre as cidades holandesas através de pipelines. O Porto de Zeeland não é famoso em matéria de contentorização de mercadorias de grande porte, mas joga um papel importante na localização de produtos de extrema importância para a Holanda. Este é o ponto onde convergem quantidades de fruta que são importadas de outros pontos do mundo, como o caso do Panamá, que contribui grandemente com a banana, o Chile com maçã e a África do Sul e Suazilândia com um volume considerável de citrinos. Trabalhamos com equipas que se encontram nos países de origem da fruta e o processo é delicado, sob risco da fruta chegar praticamente estragada aqui ao Porto. Mas uma das vantagens é que já temos um público consumidor definido e isso ajuda-nos. O Porto de Zeeland processa anualmente cerca de 35 milhões de toneladas de mercadoria e ocupa a primeira posição na indústria de processamento de madeira na Holanda, chegando a processar 3 milhões de toneladas de madeira. Tida como uma das menores infraestruturas portuárias da Holanda, Zeeland ocupa uma área de 4.600 hectares, emprega diretamente 15 mil pessoas e no último ano atraiu para os cofres do Estado holandês 14,8 bilhões de euros. A área que compreende o Porto de Zeeland alberga também um centro baseado em modelos modernos de produção de tomate que alimenta mercados da região. O centro é também um local que acolhe jovens desta região que passam por aqui para estágios profissionais. Saludo para Moçambique. E acompanhámos aqui a reportagem realizada por Gersilde Chirinza com o operador de câmara Elton Semban, na Holanda. Gersilde, uma das coisas que vimos na reportagem é a questão desta parceria, que foi anunciada em primeira mão e no local, parceria com o Porto da Beira. Que benefícios ou que vantagens é que podemos esperar dessa parceria? Olha, é uma grande vantagem, primeiro pelo fato de Moçambique localizar-se numa zona geograficamente beneficiada, tanto ao longo da costa do Oceano Índico. Isto ajuda a
a transição de mercadorias pela costa do Índico e, como disse anteriormente, que os portos da Holanda são um ponto não só de convergência como de passagem, portanto, de mercadorias via marítima para a Alemanha, para outros pontos da Europa, até para a Ásia. Portanto, o Porto da Beira aqui joga um papel importante no processo de evacuação ou de escoamento de mercadorias, não só de Moçambique, mas dos países do Interland, do lado africano, neste caso o Malawi, o Zimbábue, a Zâmbia e outros países. Então, haverá aqui uma convergência de matéria-prima, neste caso, que será transportada através de rodovias, através de caminhões, para o Porto da Beira e, em seguida, transportada a mercadoria para a Europa. Outra coisa que nós vemos na reportagem e que nos pareceu bastante interessante é que o Porto ou as infraestruturas é mais do que um equipamento ou um serviço que está ali, é quase um cluster industrial com diversas atividades periféricas, exposições, central de processamento. Sim. Que lições é que podemos tirar daí para Moçambique? Olha, na minha opinião, eu penso que gasta-se muito, quando se fala em logística portuária, gasta-se muito quando os serviços, quando bens e serviços são separados dos pontos de carregamento, manuseamento de mercadorias, neste caso dos portos. O que é que a Holanda concebeu? Por exemplo, o Porto de Zeeland é um dos locais que o processamento de 15% da matéria-prima da Holanda, portanto, é efetuado precisamente no porto. Não se gasta em logísticas para transportar esta matéria-prima, estes químicos dos portos para uma outra central de produção, para um outro centro de produção. Uma das vantagens é essa, é ter nos portos, não só como centros de produção, mas também ter nos portos um local que beneficie, através de vários serviços, serviços de adereço até às comunidades circunvizinhas. Acompanhamos na reportagem, tanto outras áreas, outras atividades que são levadas a cabo por gente local. Eles priorizam muito a mão de obra local e isto dá vantagem, isto dá algum mérito, isto dá algum respeito às comunidades locais. Passam a conhecer o valor de terem um porto por perto e evita esta clivagem que muitas vezes assistimos na África de empreendimentos que são assentes num ponto versus ocupantes ou membros daquela comunidade naquele local. Então é este jogo de convergência, este jogo de equilíbrio entre as sociedades locais e os empreendimentos de grande vulto. Gersildo, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Obrigada também a si que nos acompanhou através da STV e da STV Notícias. Continua a acompanhar e a participar nesta discussão sobre o setor de infraestrutura e logística. Consulta a nossa página em www.facebook.com/mosef. Boa noite e obrigada.